Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a aumentarem exponencialmente suas chances de promoção e crescimento profissional contínuo na empresa onde trabalham. Hoje, no episódio 78, mais um tema, mais um conteúdo importante sugerido por um seguidor. Como reagir ao feedback negativo do seu gestor e ainda por cima tirar proveito dessa situação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que tenho muita coisa interessante diante de quando você atravessa por uma situação similar a essa, em momentos que você tem feedback com o seu gestor ou o seu chefe imediato e faz com que aquele momento não seja tão bacana. Então, como você tirar proveito disso? Como você reagir numa situação como essa? Então, vamos lá, que tenho muitas novidades para você. Pessoal, mais uma vez eu sempre destaco no início de cada conteúdo aqui do canal essa árvore de realidade futura, ou a árvore que você vai realmente precisar ficar muito atento para que você construa aí uma carreira profissional plena com reconhecimento, promoção e crescimento contínuo dentro da sua empresa. Então, para que isso seja possível, é necessário que você fique atento em 3 pilares. O primeiro pilar é que você necessita construir uma vantagem competitiva significativa onde você trabalha, no local onde você trabalha, ou seja, é a construção de valor. Depois que você trabalha nesse pilar, é importante que você possa sustentar essa vantagem competitiva que você construiu. É necessário que você mantenha aquele valor que você construiu. Portanto, é no terceiro pilar que você começa a capitalizar a vantagem competitiva que você construiu. E uma maneira que você consegue capitalizar isso é com promoção e crescimento profissional, uma vez que a empresa sentiu o valor que ela tem com o seu talento em suas mãos. Então é a partir desse momento que para que ela possa reter esse talento, essa mão de obra, ela faz com que faça-se necessário promoções e um plano de carreira mais claro para esses profissionais. Então está aqui essa tríade, esses 3 pilares que você deve trabalhar. Para que realmente você possa construir uma vantagem competitiva significativa, que é o primeiro pilar, é necessário que você elimine ou diminua uma limitação significativa que a sua empresa possua num determinado momento, que a gente chama de dor. Então, quando você realmente elimina ou diminui essa limitação, você está construindo, consequentemente, valor para a empresa, bem como para a sua carreira. E uma forma de eliminar, e todos os conteúdos que nós damos aqui no canal são maneiras de você potencializar esse primeiro pilar. Uma coisa fundamental para que você possa trabalhar forte nesse pilar e eliminar ou diminuir uma limitação significativa é que você estabeleça realmente uma boa, uma excelente sintonia com o seu superior imediato. Então é importante que vocês estejam consequentemente alinhados no dia a dia em relação às suas expectativas, ou seja, as expectativas do seu gestor imediato. E muitas vezes isso acontece, ou a grande maioria das vezes isso acontece através aí das sessões de feedback, ou conversas até mesmo informais, ou não tanto formais, mas você acaba tendo essas conversas no dia a dia, na qual você vai recebendo um feedback, você vai recebendo um retorno em relação ao seu desempenho. Então é muito importante que você realmente estabeleça a sintonia, que você aproveite ao máximo possível essa oportunidade de estar com o seu gestor imediato, para que você aprenda cada vez mais o seu modelo mental, como ele pensa, para que você possa se encaixar a ele consequentemente. Pessoal, quais são os tipos de feedback? Quais são os tipos de feedback que um líder geralmente dá aos seus liderados? Existem 2 tipos de feedback. O primeiro feedback é o que a gente chama de feedback positivo. O que é o feedback positivo? Para que ele serve? Ele serve então para que você possa reforçar aí um comportamento adequado que você deseja repetir, ou você deseja
também, além de reforçar aquele comportamento positivo, dar continuidade a ele para que você reforce alguma estratégia de mudança, alguma ação de mudança que está acontecendo a partir daquela pessoa. Então, isso significa aí o conceito de feedback positivo. O que é o feedback construtivo? Ele serve para que a gente possa corrigir um comportamento não tão adequado que você espera no seu liderado, bem como corrigir também alguma estratégia de mudança que não esteja tão boa. Então, tá aí os dois tipos de feedback. Agora, um detalhe importante, pessoal, muita atenção, porque não existe feedback negativo. O feedback ele precisa ser construtivo quando você quer alterar ou trabalhar num comportamento com o seu liderado, ou uma alteração em relação a alguma estratégia, alguma ação de mudança que você deseja modificar, alterar junto a esse colaborador. Então, assim, não existe feedback negativo. Ou é positivo ou é construtivo. Então, possivelmente, o seu gestor ainda não saiba disso. Então, não é necessário que você o ensine, mas que você pratique com os seus liderados. Então, lembra bem, quando você quer reforçar um comportamento positivo ou uma estratégia que está dando certo de mudança, está alavancando o seu resultado, você precisa dar um feedback positivo reconhecendo aquela atitude para que ela possa ser continuada, que aquele colaborador possa dar continuidade em relação àquele comportamento ou àquela ação. Agora, quando as coisas não vão tão bem, é necessário que você dê então um feedback construtivo para que ele possa ter conhecimento do que está acontecendo e que do seu ponto de vista não esteja tão bem, vocês dialogarem, chegarem aí a alguns pontos comuns para que realmente o comportamento seja alterado e consequentemente o resultado seja alterado. E mais uma vez, não existe feedback negativo, ou é positivo ou ele é construtivo. Quais os períodos de feedback formais que geralmente deveriam acontecer nas empresas? Eu sei que muitas vezes isso não acontece, principalmente em algumas empresas menores, mas como as sessões deveriam acontecer? Basicamente nós temos aí 4 ou 5 situações. Uma primeira logo no início do primeiro quarter, onde existe aí logo no início do ano um alinhamento de prioridades, um alinhamento de metas em relação ao que deve ser atingido. Então é normal que o gestor ou o líder sente com o liderado para fazer aí o seu alinhamento, bem como destacar algumas expectativas que ele gostaria que esse ano acontecesse em função aí do lessons learned ou da lição aprendida em relação ao ano passado. Então essa é uma primeira reunião. A segunda reunião é para acompanhar o desempenho ou o resultado e o comportamento em relação àquelas metas que foram estipuladas no primeiro quarto. Então aqui é mais uma reunião de feedback, apresenta-se o resultado e o conhecimento e a habilidade que está sendo aplicada para que aquele resultado seja potencializado, em função daquele resultado seja melhorado ou não. O terceiro quarto, até o final do terceiro quarter, né? O terceiro trimestre, temos aí a segunda reunião de feedback. O quarto quarter ou o quarto trimestre, temos aí a terceira reunião de feedback. Então, basicamente o segundo quarter é em junho, o terceiro quarter até setembro e o quarto quarter até dezembro. Mas pode acontecer, não necessariamente nesses períodos, mas sempre que for necessário fazer uma correção rápida de percurso e principalmente feedback positivo, você pode estar sempre reconhecendo um bom comportamento a todos os momentos no seu dia a dia. Então esse realmente eu recomendo que o feedback positivo sempre sobre uma ação de melhoria, sempre sobre um comportamento, ele seja realmente estendido e dado uma frequência adequada, porque as pessoas gostam de ser apreciadas ou gostam de ser reconhecidas. Então está aqui os 5 períodos de feedback que eu destaquei a você. E acontece que nessas sessões, muitas vezes, o feedback não é tão positivo. Pode ocorrer de
entre aspas, você receber aí um feedback negativo, lembrando que não existe feedback negativo e sim construtivo, mas ele pode soar não tão bom e é necessário que você saiba realmente como reagir a esse feedback não tão bom para que as coisas não fiquem ainda piores. Então, eu vou te dar algumas dicas importantes em relação a isso nos próximos slides. Então vamos lá, eu preparei aí 10 passos para você lidar de modo adequado a um feedback negativo, entre aspas, do seu gestor, ok? Vamos lá então para o primeiro passo. Pessoal, qual que é o primeiro passo então para que você possa lidar aí com um feedback negativo, entre aspas? Primeiramente é que a recomendação que eu lhe dou, né, e eu também tive alguns na minha carreira e não foram poucos, eu tive vários feedbacks que não foram aqueles que eu esperava, mas eles foram muito importantes para que realmente eu refletisse e pegasse o ponto importante para que eu pudesse me desenvolver. Então eu separei aqui 10 pontos importantes. O primeiro é que você ouça atentamente e anote as principais observações do seu gestor, já que você precisa tirar proveito da situação, então ouça atentamente e anote as principais observações do que o seu gestor, do que o seu líder está falando neste momento. Por que fazer isso? Por que você deve ter esse tipo de comportamento? Primeiramente, quando você realmente ouve atentamente e anota as principais observações, você não só ouve, mas você sinestesicamente, você passa isso para o papel, você mantém o foco da conversa na situação, comportamento ou problema na qual o seu gestor está o avaliando e não simplesmente fica matutando a parte emocional. Então, uma vez que você escreve, você dissipa aquele sentimento ruim que pode ocorrer durante o seu feedback. Segundo ponto, ouvir atentamente o que o seu gestor está falando enquanto você anota os principais pontos, dá vazão aos sentimentos que estavam guardados com o seu gestor. Muitas vezes os líderes, os gestores, eles não têm uma pauta frequente de feedback, então as coisas vão aumentando e faz com que em um determinado momento essas coisas saiam da boca dele com uma certa energia. Então é neste momento que ele dá vazão aí aos seus sentimentos. Oportunidade para perceber e registrar os pontos destacados de maior valorização do seu gestor. É nesse ponto que você precisa pescar, que você precisa ficar atento e registrar aqueles de maior relevância, fazendo com que você realmente observe o que ele tem de maior expectativa do que não está tão bom em relação aí o seu comportamento, o seu desempenho no dia a dia. Então tá aí o primeiro passo. O segundo passo para lidar com um feedback negativo do seu gestor é manter a sua autoestima e autoconfiança durante e após o feedback. Então, por que isso, pessoal? Pensamentos negativos podem e são naturais que surjam quando recebemos um feedback não tão agradável. Então, nós precisamos ficar atento a eles e vigiar nossos pensamentos, porque se nós ficarmos aí com baixa estima e com baixa autoconfiança, a gente não vai ter a energia suficiente para dar a volta por cima. E lembre-se, você com certeza é uma pessoa importante para a sua empresa, porque se você não fosse, o seu gestor ele nem estaria conversando com você, ele já teria te desligado. Então, veja esse feedback como algo positivo e uma oportunidade para você corrigir aí o seu comportamento em relação ao que o seu gestor está valorizando naquele momento. Então mantenha realmente a autoestima, porque você com certeza é muito importante na empresa, mesmo diante dessa situação em que a gente fica mais abatido. Um feedback negativo tem causas, né? Então ele tem algum motivo para que você esteja recebendo esse feedback. Então fique atento a essas causas. E uma grande oportunidade para você se aproximar do seu gestor. Então é nesse momento que você se aproxima, você começa a entender o quanto ele está acompanhando ou não, o quanto ele está ciente ou não em relação ao que você está fazendo, o quanto ele está gostando ou não em relação ao seu desempenho. E por mais que seja
mais trabalhosa essa conversa, é uma oportunidade para que você realmente se aproxime do seu gestor e mantenha um ciclo de feedbacks mais curtos entre um período e outro. Terceiro passo para lidar com o feedback negativo, pessoal. Peça ao gestor descrever especificamente o que ele tem observado. Então, por que fazer isso? Trazer à tona situações específicas o ajudará a memorizar padrões de trabalho não esperados do seu gestor. Então, um feedback ele precisa ser específico, ele não pode ser genérico, abstrato. Então, toda vez que realmente o seu gestor destacar algo que ele não está gostando, peça para que ele ilustre, para que ele traga à tona situações específicas, ocasiões, momentos, para que você possa se lembrar daquela situação e, diante disso, fazer uma conexão da situação propriamente dita que ocorreu versus o que ele está querendo corrigir no seu dia a dia. Ajuda você a entender situações que para você podem parecer normais, porém para o seu gestor não é. Então é natural que exista uma diferença de valores, né, individuais, e pode ser que um comportamento seja muito natural para você e para ele não seja tão bom, né? Soe de maneira incômoda para ele. Então é uma forma de você começar a entender como ele pensa, o que ele valoriza, e nessa conversa você possa fazer aí uma redução dessa lacuna entre o que você faz no dia a dia, o que você se comporta e o quão ele espera do seu comportamento. Faz com que se coloque na posição do seu chefe para enxergar a situação do ponto de vista dele. Então realmente isso é empatia, né? Você tentar enxergar você mesmo do ponto de vista do seu gestor. Então muitas vezes, entre aspas, nós temos que fazer um esforço imenso para que a gente possa, pelo menos por um momento, desistir de nós mesmos, né? Vestir realmente o comportamento e a visão do seu gestor, enxergando você do ponto de vista dele. Então realmente não é muito fácil fazer isso, mas a partir do momento que você tenta pensar como ele, enxergar a situação como ele, você possa compreender que talvez, em função do que ele espera, em função do seu modelo mental, talvez o que você esteja fazendo no dia a dia não esteja tão alinhado em relação às expectativas dele. Então está aí o terceiro passo. O quarto passo, pessoal, é mostre a sua compreensão a respeito do que está ouvindo. Então, por que fazer isso? Compreender a situação em primeiro lugar, sempre, depois julgar. Pessoal, o que é a compreensão, né? O que é a compreensão? É saber quais são as razões que levam um ser humano a tomar uma ação do jeito que toma. Quais são as razões que levam uma pessoa a agir daquela forma, mesmo que você não concorde. Compreender não significa concordar com o que está sendo feito, mas compreender significa entender por que motivo as pessoas fazem o que fazem. Então, a gente precisa primeiro compreender, mesmo não gostando, para que depois a gente possa julgar. Mas num primeiro momento, a gente precisa realmente ter muita calma, é um processo realmente trabalhoso, para que a gente simplesmente tente entender as razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem, mesmo que nós não concordemos. Mostra que você aceita feedback, está disposto a mudar comportamentos com a ajuda do seu gestor. Então mostra que você realmente aceita feedback, que você não é uma pessoa reativa. Então aqui já adiantando, né? E respeita o ponto de vista e experiência do seu gestor. Muitas vezes o seu gestor já passou por aquela situação, então ele quer realmente o seu bem. Muitas vezes a conversa não sai da forma que a gente esperava, sai um pouco atravessada, mesmo porque todos nós temos limitações e muitas vezes ele não foi treinado para dar um feedback construtivo a você, mas fazer com que você realmente mostre compreensão a respeito do que está sendo ouvido, faz com que você realmente tenha uma imagem de uma pessoa não reativa, né? Que realmente está disposto a escutar, tirar proveito daquela situação. Então passa uma imagem realmente muito positiva para você, embora seja um processo trabalhoso.
não só para você, mas para como seu líder também. O quinto passo, pessoal, para lidar com um feedback negativo é descrever as suas reações de forma equilibrada. Então, até o ponto 4, até o passo 4, você escutou e compreendeu a situação, você começou a entender as razões, você começou a entender o que o seu chefe valoriza, você escreveu os principais pontos destacados. Então, agora é momento de você realmente, de forma contida e adequada, mostrar as suas reações em relação ao feedback que você está recebendo. Então, por que fazer isso? Dá oportunidade a você colocar o seu ponto de vista e sentimentos sobre a questão ao seu gestor. Então, realmente, coloque, é importante que você, de uma forma contida e adequada, coloque o seu sentimento em relação ao que você está escutando naquele momento. E muitas vezes você pode expressar algo que você já percebia, né, que você já esperava aquele tipo de coisa, mas que você está tentando fazer algum tipo de reação para que mude esse status, mas você pode colocar que você foi uma surpresa para você. Então, isso é importante você colocar aí as suas reações. Mostra que você está preocupado em melhorar desempenho, atender as expectativas do gestor. Então, olha, realmente eu não esperava, foi uma surpresa para mim, mas eu compreendo o seu ponto de vista e estou aqui para, com a sua ajuda, mudar o meu comportamento, mudar o meu desempenho e fazer com que as próximas reuniões de feedback sejam mais positivas. E muita atenção, pessoal, muita atenção no momento em que você vai expressar suas reações, para que você não se apresente como vítima, né? E promova aí várias desculpas e justificativas que vai mostrar que você é uma pessoa que não está aceitando, que você realmente não conseguiu compreender e dá uma noção que você tem poucas chances de mudar o comportamento esperado do seu gestor. Então tenha muito cuidado em relação a ficar na defensiva nesse momento. Então, você descrever as suas reações no momento de feedback, no momento em que você vai falar, porque você já deu toda a oportunidade do seu chefe colocar o ponto de vista dele, use isso e é muito importante usar com muita cautela e com muito cuidado, para que realmente você aí não se passe como vítima e comece aí a dar uma série de desculpas que podem prejudicar você ao invés de ajudar. O sexto passo, pessoal, para lidar com o feedback negativo do seu gestor é pedir sugestões específicas e discutir algumas ações possíveis com ele. Então, por que você deve fazer isso, né, de pedir sugestões específicas? Dá a oportunidade ao seu gestor de compartilhar sugestões e comprometer-se. Então, quando você pede algumas sugestões, e muitos gestores, muitos líderes adoram partilhar, porque também já tiveram feedbacks não muito positivos de sua carreira profissional, ele, além de compartilhar com você o que ele fez no momento de desenvolvimento dele, faz com que ele se comprometa diretamente com você. A partir do momento que você percebe que uma ideia é atraente e pode servir para você em função da experiência que ele teve, você cria aí um vínculo com ele e faz com que ele realmente fique responsável pelo seu desenvolvimento, faz com que ele se comprometa ainda mais pelo seu desenvolvimento, pelos próximos feedbacks. Dá a oportunidade de conhecer mais especificamente o perfil comportamental do seu gestor. Quando nós sugerimos alguma coisa para alguém, é sinal que nós valorizamos aquilo. E a partir do momento que eu valorizo alguma coisa, você percebe, você começa a entender qual é o meu modelo mental. Então, essa sintonia é importante e a gente vai se adequando em função do modelo mental do nosso gestor. E isso fica muito mais fácil no nosso dia a dia, para que a gente tenha uma boa sintonia, uma boa química com ele. Permite avaliar ações possíveis de melhoria. Se ele sugere aí uma gama de melhorias, fica mais fácil você aí ter opções para que você adote no seu plano de ação para a melhoria do desempenho. O sétimo passo para lidar com feedback negativo, pessoal, é definir prioridades e concordância de pontos que pretende adotar. Por que isso? Nós realmente precisamos fazer uma priorização do que vamos fazer e precisamos ter acordância, porque aí então a gente tem clareza de prioridades e faz com que a gente permita uma ação mais focada em relação à melhoria. Então nunca se esqueça, pessoal, das prioridades, né? Em função do que
você anotou de pontos principais de destaque, realmente tenha clareza e tenha um alinhamento de quais são aí no máximo as 3 prioridades que você deve trabalhar para que na próxima sessão de feedback ela seja mais positiva. Alinhamento de prioridades e expectativas de entrega em relação ao seu gestor. Quando você realmente está muito alinhado em relação ao que o seu gestor espera de você, e uma vez que você relate e monte um plano para atender essas expectativas, realmente você vai, nas próximas entregas, você vai apresentar algo que ele realmente deseja que ele esteja alinhado realmente com você. Maior poder de foco lhe permitirá ciclos mais rápidos de melhoria. Quando você toma poucas ações, no máximo aí sobre 3 necessidades de melhoria, você toma poucas ações sobre poucas prioridades, você faz com que as ações sejam concluídas mais rapidamente. Você aí não distribui, não drena energia, dissipa energia por muitas prioridades e faz com que as iniciativas de mudança sejam concluídas mais rapidamente, para que você realmente tenha um resultado muito mais rápido. Então, prioridade, pessoal, é muito importante, fazendo com que você aí tenha poucas ações de melhoria sobre os pontos fundamentais aí que vão alavancar o seu desempenho para o próximo feedback. 8º passo para lidar com o feedback negativo. Resuma os principais pontos discutidos e alinhados. Por que fazer isso? Permite relembrar os pontos mais importantes de destaque durante a reunião. Então, principalmente quando você anotou, você foi resumindo e dando sequência, porque muitas vezes o seu chefe naquela emoção nem lembra de todos os detalhes que ele comentou, então é importantíssimo que você destaque aí no resumo os pontos mais importantes. Dá oportunidade ao gestor de incluir alguns pontos adicionais esquecidos, se ele achar necessário, e serve de ponto de partida para as próximas reuniões de feedback. Então é como se fosse uma ata de reunião para que você se lembre desses pontos e na próxima reunião possa voltar a estes para que então veja se houve progresso do ponto de vista de entendimento do seu gestor ou não. 9º passo para lidar com o feedback negativo, pessoal. Agradeça, peça suporte e já agende uma nova reunião de feedback. Por que fazer isso, né? Mostra o seu compromisso com a melhoria contínua profissional. Então perceba bem, né? Se você não conduz o feedback em função desses passos, você vai sair aborrecido, muitas vezes achando que o culpado não é você, é o seu chefe, e o objetivo aqui não é procurar culpado, mas sim resolver o problema. E seguindo esses passos que eu estou te dando, faz com que você realmente olhe o feedback como algo positivo e que você pode tirar proveito e ainda por cima, no final das contas, ainda agradecê-lo. Não porque você tomou uma bronca ou foi chamado a atenção, mas pelo fato de você realmente entender aí pontos de vista importantes que podem alavancar e ter realmente um olhar diferenciado do seu gestor em relação a você daqui para frente. Então, mostra o seu compromisso com a melhoria contínua profissional que está aí em suas mãos e mais na mão de ninguém. Como algumas sugestões foram absorvidas do gestor, então aumenta a responsabilidade dele no seu processo de desenvolvimento. A gente já destacou, né? Porque você vai não só agradecer, mas você vai pedir suporte para que ele continue te apoiando e te desenvolvendo nesse processo de melhoria contínua profissional. E promove o próximo ciclo de feedback com o seu gestor. Se você já marca a próxima reunião, você já deixa um determinado tempo, e esse tempo não pode ser muito longo, para que ele perceba se essa lacuna que existia em relação ao que ele esperava e o que você está fazendo está diminuindo ou não. 10º passo para lidar com feedback negativo. Continue mantendo o relacionamento construtivo com o seu gestor. É extremamente importante, após uma reunião de feedback, que você mantenha proximidade com ele, mantendo o relacionamento construtivo. Por quê, pessoal? Mostra que você não levou o feedback negativo para o lado pessoal. Então, já que ele não te deu aí um feedback construtivo, como deveria ser de um grande líder, tudo bem, eu tenho certeza que você vai fazer isso com o seu subordinado. Então, realmente mostre que você levou a situação pelo lado profissional e não pelo lado pessoal. Mostra que
aproveitou a oportunidade para se aproximar de seu gestor e conhecer melhor o seu modelo mental e expectativa. Então, você continuar aí tendo um relacionamento construtivo com ele, realmente dá aí uma proximidade para que você entenda como ele pense. Isso vai facilitar para os próximos encontros, para as próximas iniciativas de mudança que você vai ter no dia a dia. E faz com que você aí obtenha uma impressão diferente e melhor de seu gestor em relação a você. Poxa, imagine e se coloque na situação dele. Muitas vezes a reunião inicial é um pouco mais tensa e você consegue dominar e no final das contas o seu gestor ele começa a perceber que você não só aproveitou a situação, mas está tomando iniciativas e continua fiel a ele, continua sendo aí uma pessoa de confiança e próxima a ele, ele com certeza vai ter aí uma visão, uma percepção muito mais importante, muito mais bacana tua como profissional pela visão dele. E agora vamos resumir aí os 10 passos, pessoal, que nós falamos aí para que você possa se postar de forma adequada durante aí um feedback negativo juntamente com o seu superior imediato. Então, qual é o primeiro passo de forma resumida? Ouvir atentamente e anotar as principais observações do seu gestor. Lembra-se quando você está realmente focado na situação, problema e comportamento e de forma sinestésica registrando isso num papel, você acaba dissipando aí as suas tensões emocionais em relação ao que você está recebendo naquele momento. Segundo, manter a sua autoestima e autoconfiança durante e após o feedback. Então, aproveitar essa situação e não levar pelo lado pessoal e continuar acreditando e com certeza você é uma pessoa importante. Um feedback negativo não faz de você uma pessoa menos importante. Simplesmente é uma reunião para que você possa tirar proveito e ter todo o alinhamento possível com o seu gestor imediato. Peça para que o seu gestor descreva especificamente o que ele tem observado. Então, o objetivo aqui não é deixar o feedback abstrato, genérico, e sim específico em cima de alguma situação que você possa relembrar e reviver em cima do que ele não esperava, mas que infelizmente aquilo aconteceu. Mostre seu entendimento a respeito do que está ouvindo. Então é importante realmente mostrar a respeito e aproveitar esse momento de experiência que você está recebendo de forma respeitosa e agradável. Descreva as suas reações de forma equilibrada. Então coloque o seu ponto de vista em relação ao que você está sentindo de forma clara, transparente e honesta, mas tome cuidado em relação ao excesso de desculpas e se passar de vítimas, porque isso dá uma imagem realmente muito negativa e dá a percepção ao seu gestor que você realmente pouco vai fazer para mudar aquele comportamento. Então tenha muito cuidado em relação ao quinto passo. Sexto, peça sugestões específicas e discuta ações possíveis. Faz com que nesse momento que você pede sugestões, você aumenta, você chama mais a responsabilidade do seu gestor em relação ao desenvolvimento que ele tem para com você, porque com certeza ele já passou por momentos e teve experiências que podem ser úteis para você no dia a dia. 7. Defina prioridades e concordância de pontos que pretende adotar. O que você, na verdade, resumiu em relação às prioridades? Então, no máximo 3 prioridades. Quais são as 3 prioridades? Quais são as ações sobre essas prioridades que você pretende adotar nos próximos dias, nas próximas semanas e verificar o progresso na próxima reunião de feedback com o seu gestor. Resuma os principais pontos discutidos e alinhados, um pequeno resumo, uma pequena ata em relação à reunião. Isso pode ser feito de forma mais genérica e depois você rediz essa ata, porque serve de premissa para as próximas reuniões de feedback, você voltar àqueles pontos importantes que foram discutidos. Agradeça e já agende uma próxima reunião de realinhamento, ou fine tuning. Você vai já marcar a próxima reunião para verificar se as coisas estão indo em relação às expectativas do seu gestor. E continue mantendo aí relacionamentos construtivos com o seu gestor, que mostra que você não levou aquele feedback, embora não positivo, para o lado pessoal. E com certeza você manter a proximidade não só vai manter a confiança que ele tem em você, mas vai aumentar essa confiança
e vai aumentar com certeza a sua imagem profissional em relação a ele. E, por último, eu gostaria de destacar uma atenção especial em relação à definição de prioridades. Quando a gente não tem uma definição de prioridades, isto é a grande causa que faz com que a gente se perca em relação às muitas frentes de trabalho e muitas atenções gerenciais desfocadas, fazendo com que um indicador ou outro, uma prioridade ou outra mais valorizada para o seu chefe seja desapercebida em função de muitas prioridades que você tem no dia a dia. Então aproveite essa reunião para destacar quais são, no máximo, as 3 prioridades em um determinado momento com o seu chefe, na qual você deve focar pelos próximos 3, 4 meses, e aí então, se as coisas estiverem indo bem, você define novas prioridades. Então, tarefa multidanosa ou muitos pontos de atuação, muitas frentes de trabalho e falta de prioridade faz com que realmente seja uma das grandes causas raízes aí de feedback negativo do seu superior imediato. Pessoal, dessa forma nós encerramos aqui com a possibilidade de, durante as reuniões de feedback que você tenha com o seu gestor, fazer o máximo aproveitamento possível para que você possa estabelecer a sintonia no seu dia a dia com esse gestor e aí, uma vez alinhado, você possa eliminar e diminuir uma limitação significativa, construir aí uma vantagem significativa, que é um pilar principal que nós estamos trabalhando nas últimas aulas. Então, por hoje, então, a gente encerra o conteúdo. Então, muito obrigado, deixe o seu like. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe os vídeos, faça os seus comentários. Eu realmente gostaria de receber aí quais são as suas sugestões para que a gente possa compor novos conteúdos. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative as notificações para que você possa receber os vídeos praticamente quase todos os dias. Muito obrigado e até o próximo episódio.